Amém, igreja? Amém, graça e paz a todos. Amém. Graça e paz a todos, amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 11. Glória a Deus. Aqui no meu sermão eu tinha colocado para nós lermos a partir do verso 20, mas vamos ler a partir do verso 12. Amém? Livro de Marcos, capítulo 11. Glória a Deus. Queridos, eu vou fazer uma pergunta, e à medida que for a sua fé, você vai gritar bem alto. Como é que está a sua fé? Glória a Deus. Glória a Deus. Vou perguntar de novo, como é que está a sua fé? Glória a Deus. Se está forte, se está grande, se está aquela fé assim que bota fogo e quem está em volta vai duplicar, triplicar, quadriplicar, amém? Mas se você nem falou amém, a sua fé hoje vai sair daqui aquela fé fervorosa, aquela fé que realmente agrada a Deus, amém? Todos encontraram? Marcos capítulo 11, a partir do verso 12, amém? Marcos 11, verso 12 vai dizer assim: no dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou a não ser folhas, porquanto não era época de figos. Então a repreendeu. Jesus disse assim: nunca mais em tempo algum coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. Agora vamos lá para o verso 20. E caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhes Jesus: tende fé em Deus, e com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvidas em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que já o recebestes, e assim vos concederá. Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os vossos pecados. Amém? Podeis tomar assento, e se você puder, já deixe a sua Bíblia aberta bem aí, onde já abrimos. E para quem chegou depois da leitura, ou chegou durante ela, se você tiver sua Bíblia, ou se tiver no celular, abra em Marcos capítulo 11, que nós vamos fazer menções algumas vezes aqui da palavra, porque é baseado nela que hoje nós vamos conversar acerca da fé. E o título hoje da nossa conversa, dessa palavra, é Ativando a Fé que Agrada a Deus. Quantos aqui consideram que a sua fé de fato agrada a Deus? Levanta a mão, faz assim. Você acha que sua fé agrada a Deus? Amém, glória a Deus. Mesmo porque lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer que sem fé é impossível
agradar a Deus. Né? E importa que aqueles que nele crê realmente faça de uma forma que lhe agrade, uma fé que agrada a Ele. Aí a gente, né, podemos falar assim: então, se eu tenho fé, então a minha fé agrada a Deus. Muitas das vezes a gente acha que tem fé e talvez não tem fé, porque você confunde muitas das vezes fé com esperança, e esperança não é fé. Esperança é uma coisa que você aguarda acontecer, e a fé não é assim. A fé, que inclusive lá em Hebreus ainda vai dizer, o versículo 1, que a fé é a certeza. Ou seja, se você tem certeza, então você não vai esperar acontecer. Então a fé vai dizer para você que ela já aconteceu. Ou seja, se você pede algo, crendo em seu coração e nada duvidando, você recebe. Mas vamos discorrer sobre isso durante a palavra. Jesus, nesse evento da figueira, ele estava indo para Jerusalém. Seria justamente a semana que nós denominamos de Semana Santa, né? E Jesus foi ao templo. Quando chegou lá, ele observou o que estava acontecendo e foi embora com seus discípulos. Ele ficou ali na casa, lá em João vai dizer que Jesus estava pousado na casa de Maria, Marta e também seu irmão, e lá ele ficou. E na manhã seguinte, eles foram novamente para Jerusalém. E antes de chegar em Jerusalém, Jesus teve fome. E aí foi quando ele avistou essa figueira, árvore bonita, frondosa, cheia de flores. E aí ele pensou: poxa, eu vou ali, vou comer alguma coisa. Quando ele chegou lá, procurou frutos, e vendo que não tinha frutos, Jesus ficou indignado. E aí ele amaldiçoou a figueira: nunca mais ninguém coma frutos de ti. E aí no texto nós vamos ver aqui que vai dizer que não era época de figos. E aí você pensa: poxa, Jesus então, assim, vai entender a cabeça de Jesus. Como é que pode, não sendo o tempo de figos, e Jesus procurar figos numa figueira, e ele ficar indignado quando não encontra, sendo que não é tempo de figos, e ele amaldiçoa a figueira? Então, se Jesus olhar para mim e eu não tiver frutos e não estou na época de frutos, ele vai me amaldiçoar? Não é bem assim, meus queridos. Porque, estudando alguns comentários de alguns estudiosos, a figueira naquela região ali de Jerusalém, ela, antes de dar folhagem, ela dá frutos, alguns frutos. E aí, quando ela tem folhas, ela realmente dá sinais de que realmente estava frutífera. Só que aquela figueira enganou Jesus. E a princípio não é o centro da mensagem agora, só para vocês entenderem o contexto. Mas podemos olhar essa questão de Jesus olhar para a figueira bonita, frondosa, aparentemente deveria ter frutos e não tinha. Nós vamos olhar e fazer o paralelo de Jerusalém. Lá tinha os mestres da lei, tinha os doutores, tinha os sacerdotes, os sumos sacerdotes, que levavam uma vida que aparentemente tinham frutos, mas não eram. Tinha uma vida religiosa, mas não tinha nada de Deus, não tinha intimidade. E nisso, né, até mesmo esses religiosos, quando Jesus entrou em Jerusalém, você vai ver no início do capítulo 11 de Marcos, esse que nós lemos, que teve a famosa entrada triunfal de Jerusalém, onde Jesus foi aclamado como rei, montado no jumentinho, onde o povo gritava: Hosana, Hosana, bendito é o que vem, em nome do Senhor. E os sacerdotes: que barulho é esse? Que é isso? Ou seja, eles perderam o tempo da visitação. Mesmo porque em outro evangelho, se não me engano, em Mateus vai dizer que Jesus falou:
Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas e rejeita os profetas, né? Eu queria vos ajudar como uma galinha ajunta os seus pintinhos. E Jesus chorou. E fazendo também um paralelo, muitos de nós hoje, a igreja contemporânea de hoje, segue da mesma forma como aqueles sacerdotes, tem aparência de que tem frutos, é bonito, e não tem frutos. Mas essa não é o centro da minha mensagem. Hoje, a princípio, nós vamos falar, e quando nós olhamos para os milagres de Jesus, vemos que ele nunca ensinou apenas para impressionar. Embora todos que se assentassem em volta de Jesus ficassem impressionados, mas esse não era o desejo do coração de Jesus, impressionar. Ele queria ensinar, ele queria levar as pessoas a conhecerem ao Pai, e ele sempre pregava desde o início que estava ali já o reino dos céus. Jesus pregava arrependimento. Então, cada milagre tinha um propósito didático, uma missão prática de fé. O episódio da figueira seca é um desses momentos em que Jesus aproveita uma situação visível para ensinar os seus discípulos, e trazer segredos para a nossa vida cristã. E uma das coisas que Jesus quis ensinar com essa questão da figueira, quando eles voltam, passaram lá e a figueira já estava seca, é a operação da fé verdadeira, a fé que agrada a Deus. É a fé verdadeira. Muitos hoje têm uma visão passiva de fé, como se fosse apenas esperar que Deus faça tudo. A pessoa fala: não, vou descansar em Deus, vou estar tranquilo, amém, glória a Deus. Mas não é essa fé que Deus quer que você tenha. A sua fé sim tem e deve descansar em Deus, mas tem coisas que nós devemos ter como atitude de fé para agradar a Deus. Porque o impossível, quem é especialista no impossível? É você? É quem? Deus. É Deus. Mas aquilo que está ao seu alcance, aquilo que é possível você fazer além da fé, porque se você tem fé, você tem ação. Amém? Então, hoje nós vamos ver que essa passagem de Jesus, ele ensina que a fé ela tem que ser ativa. Repita comigo: a minha fé tem que ser ativa e não passiva. Amém, isso aí. E é uma fé ativa onde, se você realmente tem fé e ela é ativa, a sua fé ela vai falar, ela vai crer e você vai receber. Repita comigo: a fé ativa, que fala, crê e recebe. É uma fé que não espera circunstâncias mudarem para que você possa tomar uma atitude, para que você venha agir. Mas a fé, ela te leva a agir para que as circunstâncias mudem. Porque se você esperar as circunstâncias mudarem para a tua vida, então não é fé. Nós, muitas das vezes, quando falamos de fé, tem um discípulo que só acredita vendo. Qual é o nome dele? Tomé. Começa com Tô e termina com Mé. Qual é o nome dele? Tomé. Então, Tomé, ele mostrou em um dado momento, quando Jesus já estava ressurreto: não, só acredito que Jesus ressuscitou se houver um buraco nas mãos, ao seu lado, aí eu vou crer. E aí Jesus mostrou para ele: olha, está aqui. Mas porque você viu e creu, mas bem-aventurado é quem creu e não viu. Não viu, mas creu. Amém? Então, você não tem que esperar as coisas acontecerem para poder você crer. Você tem que crer. Existe não sei se ele ainda é vivo, mas tem um homem chamado Kenneth Reagan, quase um Kennedy. Kenneth Reagan, ele foi ou porque eu não sei se ele faleceu, eu esqueci de verificar se ele faleceu ou não, porque ele já era ou ainda bem idoso. Um dos homens que aplicou bastante e pregou muito sobre fé.
Principalmente esses versículos que nós estamos lendo, este livro que nós estamos lendo, toda a Bíblia, principalmente os evangelhos, falam muito de fé. Mas se você for prestar bastante atenção, o livro de Marcos, no seu escopo maior, ele fala muito mais sobre fé, ensina como pessoas obteram vitórias, obteram cura para doenças impossíveis e dentre outras, através da fé. E Kenneth Reagan, né, ele, quando era mais jovem, ele teve vários problemas, e um problema que o médico falou que ele morreria, que ele não sobreviveria. E aí ele creu nessa palavra que Jesus ele trouxe. E se você realmente tem algum impossível na sua vida, alguma dificuldade, alguma montanha para ser removida da sua vida, hoje é o dia de começar a remover essa montanha, porque a partir da palavra, você crendo, você realmente se encher de fé, não haverá impossíveis para você. E se você crê, exalte o som de suas palmas. Então nós vamos ver 3 atitudes que definem a fé que move montanhas, a fé que agrada a Deus. E o primeiro ponto é que a fé que crê no invisível e age antes de ver. Nós vamos voltar lá para Marcos 11, versículo 20 e 22, vai dizer o seguinte: e caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde quem está me acompanhando, desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhes Jesus. O que Jesus falou aí no versículo 22? Tende fé em quem? Em Deus. E com toda a certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que se pede, assim lhe será feito. Então, Jesus ele amaldiçoou a figueira no dia anterior. Isso seria numa segunda-feira. E já na terça-feira, a figueira já estava seca. E aos olhos naturais, parecia que nada havia acontecido ali. Mas no Evangelho de Mateus, vai dizer que a figueira tinha se secado instantaneamente. Mas quando uma planta ela começa a secar e morrer, geralmente ela começa a secar pela raiz. Porque é da raiz que vem a fonte, que ela suga a fonte para a vida dela. Então, nós vamos ver que nesse sentido, ela secou, não imediatamente ali aos olhos nus, mas ela começou a secar onde não se podia ver. Então a fé começa no invisível, você não precisa ver, ou seja, debaixo da terra, onde ninguém vê, é que começa o milagre. Muitas das vezes você começa a orar, você começa a jejuar, você ora, você clama, você confessa a palavra e de repente você não vê nada acontecer ao seu redor. Já aconteceu isso aí com você? Porque comigo já aconteceu. De orar, clamar e não ver nitidamente aos olhos naturais, eu não via nada. Aconteceu com você? Sim. Amém? Então não acontece só comigo. Então todos nós somos comedores de feijão e arroz. Então muitas vezes nós devemos sim confessar a palavra e não duvidar. Mas Deus já está trabalhando na raiz dos seus problemas, no raiz das suas dificuldades, aquilo que é impossível para você, mesmo que você não esteja vendo neste exato momento, Deus já está trabalhando. Deus já está trabalhando. Então a gente vai ver que a fé é acreditar que Deus já está agindo, mesmo que os olhos naturais não vejam. Muitas das vezes nós
queremos orar ao Senhor e pedir algo para Deus. E depois que nós oramos, nós nos levantamos, aí passa um período, aí você vai orar pedindo a mesma coisa. Aí eu digo uma coisa para você: se você orou pedindo para Deus resolver algo, Deus intervir em uma situação na sua vida, você não precisa orar 2 vezes pedindo. Ore com fé, pedindo como se você já estivesse recebido. E as próximas orações que você fizer nesse sentido, você não vai orar pedindo mais. Aí você perguntou, mas como assim? Você vai orar, se você orou crendo que já recebeu, como é que você deve orar, pastor Kennedy? Agradecendo. Porque se você já recebeu, orar como se já tivesse recebido, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, você tem que orar já crendo que recebeu. É o que diz aqui no versículo 20. Eu estou lendo aqui na King James. Quem tem a nova Almeida atualizada aí? A NA. Lê para nós, Raquel, bem alto, por favor. Versículo 20. Perdão, 20 não, 22. Jesus respondeu e disse: tenho fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que disser este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Mas crer que se fará aquilo que diz. O que acontece? Tudo que lhe disser será feito. Tudo que lhe disser será feito. Então o segredo está em crer no coração que aquilo que diz será feito. Ponto 2. Fé que fala com autoridade. Jesus falou com autoridade: nunca ninguém mais coma fruto de ti. Ou seja, no dia seguinte a figueira já estava seca. Alguém poderia comer algum fruto dela? Ela poderia dar mais frutos estando seca? Não. Então, quando você for orar acerca de alguma coisa, ore com autoridade, ore com certeza, porque essa certeza e autoridade é a fé agindo. Amém? Então Jesus não disse para orar pela montanha, ele disse: se alguém disser a este monte. Exemplo, eu vou perguntar aqui: tem alguém que chegou aqui com dor de cabeça? Não, chegou todo mundo aqui bem, né? Se tiver com dor de cabeça, a gente ia falar para dor de cabeça. Exemplo, se você for orar por alguém, ou até por você mesmo: Senhor, eu oro. Exemplo, se o pastor alguém estivesse com dor de cabeça, ele pedisse para que eu fosse orar por ele, eu não oraria da seguinte forma: Senhor, eu oro pelo Kennedy, abençoa a saúde dele, Senhor, restaura. Não, eu não ia orar pelo Kennedy. Eu ia falar a dor de cabeça. Eu diria assim: dor de cabeça, sai em nome de Jesus. Eu disse a dor de cabeça. Você tem que falar ao seu problema. Qual é o teu problema? Me diz aí algum problema que você está passando. Se você puder, fala qual é o problema. Contas. Você precisa pagar suas dívidas. É só mandar embora. Só mandar embora. É sério, não é simples assim. É simples assim. Você vai dizer assim: falta de dinheiro, vai embora. Minhas dívidas, em nome de Jesus, vai embora. E em nome de Jesus, Senhor, manda os seus ministros para me abençoar. Glória a Deus. Porque as minhas contas já estão pagas. Amém? Aí você ora com certeza. Mas você orando assim, dizendo que as suas contas estão pagas, mas você tem que trabalhar, você tem que correr atrás também. Deus vai abençoando, porque à medida que você trabalha, você crê, você já declarou a sua fé, falou, você falou com autoridade, vai acontecer. Eu tenho orado esses dias falando isso, usando a palavra. Hoje de manhã, aliás, até
sexta-feira até ontem, eu estava rouco, tossindo pra caramba, e amanheci ainda meio ruim. Aí eu estava tomando um chá de gengibre e estava amenizando. Hoje de manhã, quando fui dar uma repassada aqui na palavra, meditar, ler novamente os textos, e aí eu falei: Senhor, eu já orei acerca de várias coisas, e eu tenho muitas coisas para testemunhar, de coisas que eu já orei, coisas que aconteceram instantaneamente, eu crendo, falando, declarando, aconteceu, coisas que aconteceu depois, mas em nome de Jesus, eu falo a você agora, rouquidão e tosse, catarro, sai em nome de Jesus. Orei assim e logo em seguida: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é fiel à tua palavra, porque eu creio que já recebi. Amém. Depois, alguns minutos depois, não estava mais com aquela rouquidão, não estava mais com um papo rouco, né? Eu acho que sexta-feira, não sei se vocês viram, quem é de pastor ou pastor, eu estava rouquíssimo. E hoje quem parece que está rouquíssimo é o pastor, né? Então, e detalhe, assim, eu estou tossindo um pouquinho, mas está indo embora, né? Aquilo que ficou ainda está indo embora. E eu estou crendo, eu já estou orando, agradecendo. Eu estou tossindo um pouco porque o tempo aqui é seco, tem ventilador aqui soprando, né? Vai secando. Então, naturalmente, eu posso tossir justamente por isso, por conta da alergia. Mas por conta daquilo que eu estava tendo hoje pela manhã, até durante a semana, foi embora. Chegou momentos que eu cheguei na igreja com uma dor de cabeça que parecia que eu tinha levado paulada. E eu peguei, me ajoelhei: Senhor, em nome de Jesus, eu ordeno a esta dor de cabeça, vai embora, sai. E aí de repente ela começou a aliviar. Aí eu, porque é o nosso costume de, antes do culto, nós tirarmos meia hora de oração, aí eu estava orando. De repente a dor de cabeça voltando de novo. E aí eu falei: a dor de cabeça, não sei o que você está fazendo aí. Eu já orei e já está decretado pela palavra de Deus, vai embora, sai. E foi embora. Terminei o culto sem dor de cabeça. E aí você fala assim: mas você só tem fé para dor de cabeça? Não, queridos, mas a sua fé é ativada começando pelas pequenas coisas. Porque às vezes tem pessoas que mal têm fé para poder orar, para repreender uma dor de cabeça, mas quando chega uma pessoa com câncer ou com algum outro tipo de doença, aí em vez de você orar com a mesma autoridade, quando você ora para dor de cabeça, sai dor de cabeça, você ora com autoridade, tendo certeza, com fé. Mas quando é um câncer, vamos orar para saber se é da vontade de Deus. Aí você já ora com medinho. Queridos, ore com a mesma autoridade, com a mesma certeza. Porque se no final das contas, aí eu vou trazer aqui um exemplo. Meu pai, até o ano passado, já fez um ano e pouco que ele faleceu. Ele estava com câncer, tinha feito uma cirurgia de síndrome de Fourier, estava bem feia a situação dele. E quando eu estava orando ao Senhor, pedindo a Ele para que curasse, com a minha certeza, e já tinha orado com Ele, só que no meu coração, o Senhor falou da questão não de orar por cura, porque tem aquelas pessoas que muitas das vezes recebem uma bênção de cura, uma bênção de resolver uma causa, de arrumar um emprego, está procurando algo, e quando ele está precisando de Deus, ele corre para Deus. Ele pede: olha aqui, ele se enche de fé, começa a ir para a igreja, começa a buscar, aí de repente aquilo que para ele era impossível, Deus abençoa, aquela coisa abençoada, faz até um culto de ação de graça, mas depois que recebeu a bênção, tchau e bênção para Deus, vai embora e esquece das costas, e depois se atola na vida de pecado. E o Senhor colocou no meu coração para justamente continuar pregando o Evangelho para ele, porque ele não havia vivido uma vida íntegra na presença de Deus, pelo contrário, uma vida de impiedade sem tamanho, atolado na lama do pecado. E eu creio
que aconteceria na vida dele o maior de todos os milagres. Se você acha que ser curado de um câncer é milagre, esse que Deus operou na vida do meu pai foi muito maior. Se você acha que o maior dos milagres é Deus curar uma pessoa com AIDS, Deus curou meu pai de algo muito maior. Deus salvou a alma do meu pai. Esse é o maior dos milagres, é a salvação de uma alma, a salvação de uma pessoa. E aí, antes de partir, eu preguei o Evangelho, ele recebeu em seu coração, né, e ele partiu com o Senhor. Mas eu tinha fé para que ele fosse curado. Mas Deus não queria curá-lo, porque se ele fosse curado, ele iria morrer do mesmo jeito como morreu, mas iria para o inferno. Mas ele foi para o Senhor. Depende também do propósito de Deus. Mas mesmo assim, se você orar guiado pelo Espírito Santo, né, tem coisas que Deus vai pedir para que você não ore. Eu fui orar por um casal hoje pela manhã. Quando eu comecei a orar, eu estava ali com o coração quebrantado, já chorando na presença de Deus lá no quarto. E aí de repente, quando eu falei, Senhor, restaura esse casamento, aí o Senhor colocou no meu coração, não ore para restaurar, mas também não ore para separar. A direção de Deus foi, não ore, porque eu quero tratar com os dois. Porque se eu orar para Deus restaurar e realmente ali ser uma bênção na vida deles, eles não vão ser restaurados com Deus, mas Deus quis e quer tratar com eles. Então o Senhor está nas tuas mãos. Depois, né, busco a direção do Senhor para que, qual é o motivo pelo que eu posso orar por eles. Mas voltando aqui, a fé tem voz, ela fala com autoridade. Você terá o que disser, não o que deseja, não o que você pensa, mas o que você disser. Repita comigo: eu terei o que eu disser, não o que eu pensar, não o que eu desejar, mas o que eu disser. Amém? Então muitas vezes nós oramos, mas continuamos falando palavras de dúvidas, palavras de derrotas, palavras de medo. Você, Senhor, livra fulano de tal situação, em nome de Jesus, amém. Aí de repente você fala, será, Senhor? Será assim? Será que vai acontecer? Não, Deus. Aí você continua orando. Então, o que você aprendeu até agora? Você deve orar com autoridade, dizer aquele problema para sair ou para ser resolvido e crer que já recebeu. E depois de crer que já recebeu orando, você, quando for orar novamente, você vai orar fazendo o quê? Agradecendo. Repita comigo. Depois que orar a primeira vez, crendo que eu já recebi, mesmo que os meus olhos naturais não vejam, mas eu já vou orar agradecendo, porque eu já recebi. Se você crer isso, exalte ao Senhor. Glória a Deus. Então, a dúvida, o medo, palavras de derrota, será, né? Ou seja, isso vai bloquear o teu milagre, aquilo que pode acontecer na tua vida. Então a sua boca é uma ferramenta da fé. Então se a sua boca é uma ferramenta de fé, use ela, não tenha medo de usar. A boca foi feita para falar. E falar com autoridade. Amém? Então se você quer resultados de fé, precisa alinhar a sua confissão à palavra de Deus. É por isso que é interessante você ler a Bíblia. Exemplo, alguém abre aí, pode abrir aí, pastor Kennedy, Marcos capítulo 16, versículo 17 em diante. Pode. Estes sinais acompanharão os que creem. Opa, estes sinais acompanharão aos Que creem. Pode continuar. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e
se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Amém. Tá bom, só até aí. Estes sinais seguirão aos que creem. Se de fato você crê, se uma pessoa ficar possuída, cheia de demônio ali do seu lado, começar a estribuchar, ficar toda torta e ficar... O que você vai fazer se você crê em Cristo? Vai sair correndo? Vai chamar o pastor? Chama o pastor quente, que ele gosta de pegar um capeta pelo chifre e só para ver a derrota do diabo. Não, você vai impor a mão sobre o endemoniado. E esse demônio tem que sair, porque se você crê, se você fala, se você diz ao diabo, ele tem que obedecer, porque a autoridade do Senhor está sobre a sua vida. Estes sinais seguirão os que creem. Toda vez que alguém chama para eu orar, minha esposa diz que eu tenho um dom de cura. Amém, recebo. Mas independente se é dom ou se não é, uma coisa é certa: eu creio na palavra de Deus. E eu, quando eu vou orar, muitas das vezes vocês vão ver eu citando a palavra. Senhor, a tua palavra diz que aos que creem no seu nome, porá a mão sobre os enfermos, ele será curado, expulsará os demônios, fará isso, fará aquilo. E em nome de Jesus eu creio, e em nome de Jesus sai demônio, sai doença, sai problema. Então, é porque eu sou mais bonito? Não. Embora eu seja, eu posso... Não é porque eu sou mais bonito, eu sou melhor, pior que você, não, nós somos iguais. A diferença está confiar, porque o crer não é acreditar, gente. Porque o crer no hebraico está muito relacionado à confiança. Se uma pessoa barbeira dirige um carro, você vai confiar em entrar nesse carro para que ela possa dirigir você dentro do carro? Mas você conhecer uma pessoa pegando um carro que ele nunca viu, mas ele sabe dirigir, você confia em entrar no carro? Gente, você confia no Uber, você confia no motorista de ônibus, você não vai confiar em Deus. Confia, é confiar, não é acreditar, é confiar a sua vida nas mãos daquele que te resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Terceiro ponto e último ponto: fé que recebe no momento da oração e não carrega mágoas. São duas coisas. O que você ora, o que você pede, o que se diz, você crê no que diz, isso lhe será feito. Então, fé é isso, é você orar crendo que já recebeu. Você tem impossível para ser resolvido aí na sua vida? Quem tem algum impossível para ser resolvido aí? Quem não tem? Só não tem uma. Amém, está tudo susto aí, né, na Bíblia? Glória a Deus. Amém. Queridos, e o crer, como eu estava dizendo, muitas das vezes nós pecamos muito pregando o evangelho de fé utilitária. Vem para Jesus e você não terá problema nenhum na sua vida. Vem para Jesus e você vai ser rico. Vem para Jesus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Isso se chama teologia da prosperidade. Não é um verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que prega: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se você está passando por um turbilhão de problema, o Senhor ele está contigo. E é por isso que Ele nos ensina a ter fé, crendo nele, que Ele é poderoso, que através da sua fé Ele vai agir. Então, quando nós pregamos o Evangelho, devemos pregar que realmente Jesus cura, liberta e salva. Na verdade, salva, cura e liberta. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas a salvação ela deve vir primeiro. E você que está nos assistindo pela internet, tenha certeza de que a partir do momento que você entregar a sua vida para Jesus, caso você ainda não tenha feito, você confesse com a tua boca, com autoridade, crendo nele, confiando em Jesus, e os seus problemas, eu não digo que vão acabar, mas Ele vai estar contigo durante os seus problemas.
E enquanto o problema não for embora, Ele estará passando junto contigo. Glória a Deus. Amém? Porque Ele estará conosco até a consumação dos séculos, até que volte. E quando Ele voltar, Ele vai estar mais perto ainda, porque estaremos reinando com Ele. Amém? Amém. Então Jesus, Ele conclui dizendo: crede que recebereis, e assim será convosco. Repita comigo de novo: credes que recebereis, e assim será convosco. Vamos falar diferente. Eu creio que recebo, e assim será comigo. Amém. Agora faz uma cara de fé e repita de novo: eu creio que recebo, e assim será comigo. Aí eu te pergunto: o que é cara de fé? Eu também não sei, mas tem hora que a gente faz uma cara de fé. Não, eu vou lá, né? Se me chamarem para orar por um demônio, se tiver eu e o Kennedy para orar por um demônio, não, orar para expulsar o demônio, né? O Kennedy eu deixo ele na frente. É um negócio que eu não tenho muita paciência. Mas se me chamarem e tiver somente eu sozinho, aí eu falo: não tem jeito, então vamos lá, vamos expulsar esse bicho aí. Eu vou. Isso é fé. Né? Tem áreas que a gente gosta mais. Então, libertação é uma área que o Kennedy gosta, o pastor gosta. Quem mais gosta da área de libertação, de expulsar demônio? Eu acho que só isso aí mesmo. Mas, mesmo que não seja a tua área, querido, se surgir a oportunidade, não tenha medo, porque o demônio é igual cachorro. Você passa na rua, o cachorro, você está passando, ele está atrás de você, latindo, e você, quanto mais você corre, mais ele corre atrás de você. Mas se vira para o lado do cachorro, o que ele faz? Ele sai correndo. Tem hora que às vezes eu estou com o Caio, e aí a gente está andando de bicicleta, e os cachorros começam a correr atrás da gente. Aí eu fico indignado, dou minha volta, vou atrás dos cachorros, aí mudo o negócio. Ele sai correndo, né, de mim, eu correndo atrás dele. E o diabo é desse jeito, queridos. Se encha de fé, de autoridade, crendo que não é o seu poder, mas através da sua palavra, crendo que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E ele, aqui em Marcos, quando o pastor que ele leu, ele te deu essa autoridade, você crendo nele, bate o pé, fala grosso, que o diabo vai sair em nome de Jesus. Amém? Então, não é depois que vê o resultado, é no momento da oração que você deve crer que já recebeu. É você orar: Senhor, eu já te agradeço porque o Senhor já fez isso. E aí, nós tivemos uma reunião de liderança sexta-feira, e aí foi perguntado: quantas pessoas você vai levar para o encontro? Aos olhos naturais, eu não tenho ninguém para levar. Mas na minha fé, na autoridade, a palavra que eu já lancei, e eu vou trabalhar para isso, eu vou levar 10. E aí tem uma pessoa: quero ver se eu gosto de 10. Você vai ver as 10 sim. Talvez você vai ver até mais. Porque eu creio. Mas como eu falei, a nossa fé tem que ser ativa. Eu creio que eu vou levar 10. Aí eu não oro, eu não jejuo, eu não corro atrás, eu não convido, eu não chamo ninguém. Como é que eu vou? Aí eu não vou levar nenhum. Tendo aquela fé, crendo, acreditando, mas a minha fé acaba sendo passiva, então eu não vou receber nada disso. Nada. Então, a fé, ela só vai funcionar quando ela ativa. Você crê no momento que você ora. Porque aqui no versículo 23, Jesus vai falar: e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Você diz que tem um impossível hoje para Deus resolver. Você crê que Deus vai resolver? Se você crê, exalte o som de suas palmas. Eu brado de júbilo ao Senhor, de glória a Deus.
uma oração, devemos nos levantar e dizer. Qual tipo de coisa que você deve dizer quando você termina uma oração? Já está feito. Eu recebi. Obrigado, Senhor. É isso que você tem que falar. Não é você continuar, aí depois você para um tempinho e orar de novo, pedindo a mesma coisa. Ore agradecendo que já recebeu, não é que vai receber. Porque no plano espiritual você já recebeu. No natural é você esperar sim, aí você vai esperar, mas é crer que já recebeu e agradecer por isso. Agora tem uma coisa que é muito interessante e muito importante, que é o versículo 25 e 26, que vai dizer assim: mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E o 26 ele vai ser redundante. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que estás no céu também não vos perdoará os vossos pecados. Então, queridos, quando você for orar, perdoa. Se você tem alguém que pisou no teu carro, que você pisou no carro de alguém, peça perdão e perdoe. Deixe o seu coração limpo. Ah, mas é difícil perdoar. Querido, você não tem que sentir para agir, você tem que agir para sentir. E muitas das vezes, quando nós realmente estamos com aquela raiva, aquela mágoa, você deve orar: Senhor, tira essa raiva, em nome de Jesus, eu perdoo o fulano, mesmo dentro do seu coração você ainda odiando o fulano. Senhor, em nome de Jesus, eu perdoo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu perdoo. Vai chegar um momento que o Espírito Santo vai tocar no seu coração e de fato, você vai liberar essa pessoa, mas diga: eu perdoo, mesmo você no seu coração não querendo. Glória a Deus. Porque a falta de perdão é outro bloqueio para Deus agir na tua vida através da fé. A falta de perdão traz incredulidade. A fé não funciona num coração cheio de mágoas e ressentimentos. Se você guarda ofensas, você mesmo está bloqueando o mover de Deus. A fé opera pelo amor. Repita comigo: a fé opera pelo amor. Se você não perdoa, a sua fé não vai funcionar. Eu quero te convidar a estar de pé agora. Se levante, fique de pé, faça aquela cara de fé. Estufa o peito para frente, crendo que o Senhor fará o que se diz. Se você tem algum impossível agora para receber, não é pelo meu poder, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E esses versículos aqui já é um motivo para você recitar. O Senhor, a tua palavra diz que se eu crer no coração e eu disser a este problema: sai daqui, vai para ali, vai para longe de mim, ele vai para longe de você, porque Deus é poderoso e ele vai agir conforme a tua fé. E se você quer que o teu impossível agora vai sair da sua vida, seja na área financeira, área conjugal, na área sentimental, seja em qualquer área que você vê algum impossível na tua vida, vem aqui à frente. Nós vamos orar. O pastor, pastora também vão ungir vocês.